Então, a tecnologia nos ajudou muito a evoluir do 0 a 1 milhão muito rápido, ajudando a operação se conectar e virar uma cadeia produtiva dentro da cozinha muito eficiente, muito rápida, porque a gente sabe quando a gente está no mundo de delivery, os 30 minutos de entrega, do momento que você faz o pedido ao momento que você recebe em casa, é o principal filtro aí. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e piloto esse voo. O tema de hoje, gente, é inovação, futuro e carinho também. Nós estamos falando das food techs, as startups que utilizam a tecnologia para inovar no segmento alimentício. Com ferramentas como Internet das Coisas, Big Data, Inteligência Artificial para modernizar a indústria agroalimentar de maneira sustentável e eficiente. As startups da cadeia agroalimentar receberam, atenção para esse número, gente, 755 milhões de dólares em investimentos somente no ano passado, em 2022. Esse dado é de um estudo de investimentos do Sistema Alimentar Brasil 2023, realizado pela Outcast Capital. E para conhecer melhor todo esse mundo maluco e incrível das food techs, hoje a gente recebe a diretora de desenvolvimento de negócios na Hubster, a Tatiana Lana. Gente, a Tatiana passou de chefe de cozinha a executiva na indústria de alimentos e atualmente trabalha com food techs. Seja bem-vinda ao Plano de Voo, Tatiana. Um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, gente. Estou muito feliz em fazer parte aí dessa conversa sobre o mercado de food techs. Muito bem! E para fechar esse timaço de hoje, eu recebo ainda a analista de articulação de projetos do Sebrae RS, a Cibele Bolzan, e o analista de inovação e integrante do XLab, o laboratório de inovação do Sebrae RS, Gabriel Tassinari. Sejam bem-vindos, Cibele e Gabriel. Que prazer e que honra recebê-los. Pela primeira vez no Plano de Voo, né? Isso aí, Alexandra, obrigada pelo convite, né, de estar aqui compondo hoje essa conversa super legal e interessante para falar de food tech. Agradeço aí a oportunidade e espero que essa conversa aí renda bons insights e ideias para o pessoal aí estar conversando cada vez mais sobre os food tech. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Super feliz de fazer essa conversa com vocês. E realmente, food tech é um tema encantador. E certamente a gente vai ter várias ideias, várias discussões sobre possibilidades de futuro aqui hoje com vocês. Muito bem, gente. Então, assim, ó, eu já quero chamá-los para o bate-papo, porque eu tenho muita curiosidade sobre essa tech, a food. Por isso que eu falei lá no início que a inovação é futuro, mas também é o quentinho no coração, porque onde tem comida, né, gente? Tem quentinho no coração, tem conversa, tem troca, e é isso que nós vamos falar hoje. E eu já quero ouvi-los. Como as food techs, como essas empresas tão inovadoras podem ajudar aí a driblar a ineficiência e também ajudar na evolução da alimentação. Tatiana, queria te ouvir já nessa largada aí e que também tu nos contasse como foi largar as panelas para pegar as ferramentas do empreendedorismo. Maravilhoso, vamos lá, pessoal. Eu estou no mercado de alimentação há 24 anos. Eu sou gaúcha, comecei no Rio Grande do Sul, tendo um restaurantezinho pequenininho em Bé. Me apaixonei pelo setor e comecei a desbravar esse mundo de diversas formas. Me mudei para Florianópolis, onde fiz faculdade de gastronomia. Acabei montando uma consultoria, rodei aí o mundo com essa consultoria, montando operações de restaurante. Morei 2 anos na China, 1 ano em Istambul. Voltei ao Brasil e entrei no mundo da indústria, que foi quando eu comecei a ter mais contato com o mundo aí de food techs, porque hoje em dia é uma das principais iniciativas da indústria alimentícia também. Então, hoje em dia, existem áreas dedicadas à inovação, olhando as food techs não só do ponto de vista de insumos alternativos, como é o grande caso aí das proteínas à base de plantas,
mas também de tecnologia para ajudar os restaurantes, ajudar o agro, a produção, sempre com o objetivo de tornar essa cadeia produtiva mais eficaz. Então, em 2019, eu já estava há 15 anos na indústria, eu decidi realmente dar um mergulho profundo nesse mercado através da Livap. A Livap é uma startup que está no mercado há 6 anos, olhando para marmitas saudáveis. Eu fui trabalhar junto com eles como responsável por um canal diferente, que era o canal de restaurantes 100% delivery, numa época que ninguém conhecia ainda o termo dark kitchen, ghost kitchen. E, por coincidência, a gente modelou esse negócio durante 6 meses e a gente lançou esses restaurantes com muita tecnologia atrelada para ganhar eficiência em tempo de cozinha, em tempo de operação e possibilitar que insumos orgânicos e sem aditivos pudessem chegar ao consumidor de maneira mais rápida e mais fácil durante 6 meses, só que a gente acabou lançando na primeira semana de pandemia, onde a única opção de venda dos restaurantes era através do delivery. Então, a tecnologia nos ajudou muito a evoluir do 0 a 1 milhão muito rápido, ajudando a operação se conectar e virar uma cadeia produtiva dentro da cozinha muito eficiente, muito rápida, porque a gente sabe quando a gente está no mundo de delivery, os 30 minutos de entrega, do momento que você faz o pedido ao momento que você recebe em casa, é o principal filtro aí. E depois disso eu acabei entrando mais profundamente no mundo de tecnologia através da Hubster. A Hubster é uma iniciativa do Travis Kalanick, fundador da Uber. Quando ele saiu da Uber, ele decidiu investir em restaurantes e ele começou com os restaurantes delivery, onde ele começava a operar as facilities compartilhadas, ou seja, os locais compartilhados para terceiros poderem operar dentro de cozinhas compartilhadas. Então, 20 operações, 20 restaurantes, 100% delivery. E ele entendeu que uma das grandes dificuldades do pequeno e médio empreendedor é a gestão. Então, com isso, ele lançou a Hubster, que é um software de gestão de restaurantes. Então, hoje em dia, eu tenho um pouco de experiência na parte de insumos vegetais à base de plantas. Então, olhando principalmente para a parte de lácteos, para a parte de carne à base de plantas. Eu trabalhei, na época de Unilever, eu ajudei a trazer uma marca para o Brasil chamada do Vegetarian Butcher, que é líder de mercado na Holanda. Depois disso, eu trabalhei bastante com esse conceito na Livap. Hoje em dia, eu sou muito consumidora de leites à base de plantas aí. E o que eu vejo como grande ponto para esse mercado são 2 pontos. O primeiro ponto é que a gente está conversando com a geração Z, que é uma geração que aprecia demais esse tipo de produto, por N motivos. E o segundo ponto, do ponto de vista de produção, é que a cadeia é extremamente mais eficiente. Então, o que acontece? O tempo de eu conseguir ter lá um boi, um frango, para conseguir chegar ao momento do abate e conseguir fazer com que essa cadeia seja produtiva, eu tenho muito desperdício, eu tenho muito uso de recursos naturais dentro dessa cadeia. E quando eu vou fazer um hambúrguer à base de plantas, eu consigo produzir toneladas num dia só. Então, eu tenho uma cadeia mais produtiva. Então, para mim, nesse momento que a gente está, no Brasil principalmente, porque a gente ainda tem um número representativo de vegetarianos, mas ainda o número de veganos não é tão alto, existe sim o ponto da experimentação dos flexitarianos, que são aquelas pessoas que comem uma vez por semana carnes e nos outros dias não necessariamente comem carne, mas a cadeia produtiva e a geração Z, que tem uma grande aderência com esse tipo de dieta, faz total sentido. Gabriel e Cibele, a partir dessa fala aqui da Tatiana, bem provocativa já na largada, né? Já viu que esse episódio aqui vai ser daqueles. Um monte de oportunidades para empreendedoras e empreendedores, certo? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, buscando essas informações aí todas que a Tatiana trouxe.
Como diz aqui no Rio Grande, cancha aberta, para os empreendedores agora, porque é bem inicial, né? Eu sou uma dessas aí, flex, Tati. Eu digo que eu sou uma reducionista, né? Então, acho que temos muita gente com essa cabeça, com essa ideia, esse caminho, o que se traduz para possibilidades nos negócios. Olha, Alexandra, realmente é uma oportunidade incrível, né? E eu acho que falando aqui um pouco da nossa perspectiva do Sebrae e do nosso laboratório de inovação, que eu faço parte, acho que tem que entender que, pelo menos aqui no Sebrae, a gente classifica a Food Tech como uma economia portadora de futuro. E o que a gente está falando quando a gente fala isso, né? Que são economias que elas se concentram no desenvolvimento sustentável, em novas tecnologias e também na resolução de desafios globais. Eu acho que isso é um pouco do que a Tati está trazendo aqui para a gente também, né? Que é pensar nessas oportunidades de negócio também como oportunidades que agregam valor para a sociedade de maneira mais ampla também. E pensar nessa perspectiva de futuro é pensar que são várias oportunidades que a gente pode ter para desenvolver novos negócios, né? E isso é uma gama ampla, assim, né? De vários segmentos que a gente pode atuar. Por exemplo, né? Trazer tecnologia para a gestão do restaurante ou da pequena indústria é uma maneira de a gente conseguir entender melhor como que a gente vai colocar os recursos e tirar mais proveito disso, né? Mas também é uma possibilidade de projetar novas estratégias de maneira mais ampla para a sociedade ou para a comunidade ou para aquele território, né? Como é a possibilidade de pensar uma estratégia de reaproveitamento de alimentos, como é o caso da Food to Save, por exemplo, né? Ou até pensar formas de utilizar novas tecnologias para a gente conseguir pensar novas combinações de alimentos que vão estar aí ligados a esses alimentos que são baseados em plantas, por exemplo, né? Que podem ajudar o pequeno empreendedor ou a startup a criar uma nova combinação desse alimento. Mas também olhar para um lado desses fornecedores de alimentos, por exemplo, restaurantes, né? A gente for olhar aqui para um mercado mais tradicional, né? Pensar que isso é uma tendência de fato e que esse mercado só tende a se expandir, né? E entender que vai existir uma demanda e que acho que muito em breve vai se tornar uma necessidade que esses comércios que trabalham com alimentação, né? Esses serviços que trabalham com alimentação se adequem aos seus cardápios, mas também pensem em novas possibilidades de produtos para serem ofertados, porque isso é um mercado que vai só crescer. Então, é importante entender que essa nova economia é uma nova economia que é importante para a nossa sociedade, para o ecossistema como um todo, mas é uma economia também que vai trazer novas oportunidades de negócio, tanto demandado por novas tecnologias, mas também demandado por um público que vai buscar mais alternativas. Um ponto bem interessante, Alexandra, de nós comunicarmos, assim, eu inclusive penso no Food Tech de uma maneira bem complexa, inclusive. Até nós tivemos a oportunidade de fazer uma discussão muito interessante em cima disso com a Tatiana, de convidada em Santa Maria, que era justamente tratando o futuro, mas, né, o alimento, ele faz parte do nosso DNA, eu comento muito isso, né, ele faz parte de uma cadeia, né, de valor do alimento, então, desde quem produz esse alimento, o produtor rural, né, então tem uma complexidade que nós tratamos disso, até esse caminho ao chegar ao prato, né, das pessoas. Então, olha que interessante o que o Food Tech nos proporciona, né, esse debate, esse entendimento, numa vez em que eu olho para trás, o meu passado, quem nós éramos enquanto produzíamos e o que acontecia com esse alimento, desde a grande revolução, no momento em que ele passou a ser cozido, né, e a durabilidade. Então, o meu presente hoje, essa discussão que a Tatiana traz muito bem, que é o entendimento das gerações, mas considerando os alimentos e toda essa cadeia, e aí, a partir do hoje, nós olharmos o amanhã, em que nós temos consumidores cada vez mais conscientes do nosso mundo, do nosso planeta, desde o consumo consciente. Então, como que a tecnologia e a inovação nos proporciona hoje, nos contempla com esse conhecimento de nos tornarmos cada vez mais sustentáveis, né? E aí aqui a gente também pode abrir um debate desde a segurança dos alimentos e segurança alimentar. Então, quanto é importante, né, esses momentos aqui em que a Food Tech, a gente fala do futuro, mas ela vem com ela toda uma trajetória da humanidade, que o alimento sempre fez parte da nossa vida. Tu começou esse podcast aquecendo o coração, porque realmente
o ser humano, ele tem a ligação, né, a nossa cultura, a constituição enquanto sociedade e produção nos moldou nesse tempo na Terra, e que oportunidade a Foodtech nos traz de poder falar sobre o futuro, considerando, então, a importância que os alimentos têm nas nossas vidas. E aí, a partir disso, né, se desdobra em vários olhares, é um prisma, pensando por esse lado, que aí tu contempla como a questão da segurança alimentar, então o acesso a alimentos seguros, saudáveis, o quanto é importante essa discussão. E pegando esse link com saúde, o quanto hoje nós sabemos que o futuro também passa pela nossa sobrevivência, nossa permanência aqui na Terra, porque a gente acaba sendo constituído, na verdade, pelo que nós nos alimentamos. Então, a consciência alimentar do consumo e do que, aí também vai para outro espectro, a própria questão nutricional desses alimentos e a importância que tem disso enquanto sociedade, enquanto educação, futuros, e aí nós temos aí vários links para continuar essa conversa. Muito bem, com certeza é uma discussão que une, eu acho que o pano de fundo de ESG está completamente por baixo desse nosso papo, né, gente? Fundamental discutirmos isso. E eu queria juntar todas essas pontas aí que vocês trouxeram e trazer a expressão competitividade para o fornecedor. Eu acho que o mundo, né, está mais exigente quanto a essas coisas todas, a Tati também trouxe aí. E às vezes a gente pensa, mas eu vou ser uma Foodtech lá que eu entrego comida, mas para o empreendedor, para a empreendedora, que ele fornece alimento para redes de varejo, etc. Uma Foodtech dentro, usando a tecnologia para aumentar a eficiência, para diminuir as sobras de alimentos e tudo mais, enfim, tudo isso torna esse empreendedor, essa empresa, muito mais competitiva no seu mercado? Sem dúvida. A tecnologia está para ir para a gente olhar desvios e ineficiências que a gente tem dentro do nosso negócio, e aí a gente pode olhar desde um restaurante a um próprio bar, ou até mesmo um pequeno produtor que fornece para as grandes redes de varejo ou redes locais. Todo mundo tem desvio, todo mundo tem ineficiência. E a tecnologia entra nesses pontos para melhorar e tornar essa cadeia mais eficiente. Então, qualquer problema, por isso que é muito interessante quando você trabalha com os desenvolvedores dentro das Foodtechs, você não traz para eles uma solução. Olha, eu preciso resolver meu problema na cozinha porque eu tenho um problema de fluxo. Você traz o seu problema para ele e, a partir disso, eles trabalham toda uma metodologia de Agile para descobrir como que a tecnologia pode te ajudar. Então, para mim, isso foi uma das coisas que mais foi interessante, que eu consigo transbordar do mundo das Foodtechs para o mundo mais tradicional, que é como que eu uso um problema e transformo esse problema numa grande oportunidade, para eu conseguir transformar isso realmente na minha vantagem competitiva. Porque se eu tenho esse problema, o meu concorrente também provavelmente tem. Então, se eu conseguir trazer uma solução, e, gente, tecnologia aqui, é muito importante a gente lembrar que não necessariamente é algo muito fora da caixa. Às vezes a tecnologia pode ser um fluxo diferente, pode ser um processo diferente, pode ser alguma conexão que a gente faz extremamente simples. Mas a tecnologia, ela é a solução do problema. Não necessariamente algo muito fora do que eu estou acostumado a viver no dia a dia. E não necessariamente precisa de alto investimento financeiro, correto, gente? Correto. Muito, assim, esse acho que é o grande ponto. A tecnologia, ela, claro, pode vir com investimentos gigantescos, mas muitas das vezes a gente está produzindo tecnologia com coisa que a gente nem imagina que é tecnologia. Então, assim, na cozinha você vê muito isso acontecendo. Às vezes, é mudar a posição de um adesivo, que você ganha 3, 4 segundos no momento de fechar uma embalagem, ali está a tecnologia. A tecnologia não necessariamente tem a ver com algo que vem com um grande investimento. Às vezes, é a mudança do pensamento, é transformar, entender como funciona a sua cadeia através de uma visão sistêmica. E eu acho que vale comentar também que, além do aspecto tecnológico, a gente tem que pensar pelo aspecto da inovação que a gente está trazendo para esses negócios, né? Para os pequenos negócios, principalmente, né? E quando a gente fala de inovação, a gente não está falando necessariamente de
ok, preciso de uma ferramenta de inteligência artificial para conseguir vender mais, né? Pode ser, claro, seria maravilhoso, né? Todo mundo gostaria de ter mais tecnologia e conseguir agregar valor para o seu negócio com as tecnologias de ponta ou a mais de ponta possível. Mas quando a gente fala de inovação, a gente também fala de contexto, né? Tem diferentes tipos de inovação, então é importante entender o contexto que aquele negócio está colocado para conseguir gerar inovação e inovação que vai gerar competitividade para ele também. Não necessariamente eu preciso de uma tecnologia que vai ter um alto valor, um alto custo para o meu negócio e que vai ser super complexa, de difícil operação ou que não necessariamente vai estar adequado para o meu cliente, né? Então, quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia e atrelar inovação e tecnologia para esse universo da alimentação, para os negócios que tem em volta da alimentação, é importante também a gente entender o contexto. Uma inovação que está no meu território não necessariamente vai ser uma inovação significativa para outro território. Então, é importante a gente olhar para esses exemplos, né, para as startups que estão aí, ou grandes empresas, e entender como que a gente pode aprender e entender como que a gente pode se inspirar e trabalhar com as potencialidades que a gente tem no nosso território, na minha cidade, na minha comunidade, para que isso seja, de fato, né, um diferencial competitivo, mas não necessariamente que seja sempre uma ideia mirabolante, mas pode ser uma ideia que vai gerar impacto e vai gerar agregação de valor para o meu negócio, para o meu contexto, para o meu território, mas sempre com essa visão de futuro, sempre se inspirando, né, em inovações, novas tecnologias ou o que o mercado tem trazido de discussão. Vamos trazer um pouquinho de alguns exemplos sobre isso que Gabriel falou, sobre os territórios, algo tão importante, uma expressão que tão antiga, mas que agora a gente está de novo revisitando, revendo. O que é olhar para o meu território? O que é ver o que tem de riqueza no meu território, né? Eu acho que o hiperlocalismo, aproximar. Vamos abrir um pouquinho, Gabriel e Cibele, isso e Tatiana, para ajudar os nossos ouvintes? Todo território tem suas vocações. Isso é o primeiro ponto. E essas vocações perpassam pelo desenvolvimento. Olhar para elas, que é o realmente aonde eu vou encontrar esse ponto. Você fala, quando a gente fala como desenvolver um território. Bom, você desenvolve o território com pessoas, né, que estão ali e o que de melhor elas fazem pelo aquele lugar. Então, pegando até esses pontos que a Tatiana e o Gabriel trouxeram, tecnologia, inovação, e aplicando a essas vocações dos territórios, é que realmente acontece um desenvolvimento, e aí com as práticas ESG, né? Porque aí estamos falando das pessoas, do social, do econômico, e aí realmente ambiental. E é com certeza nesse aspecto, né, holístico, né, em que eu trago todos esses elementos que compõem aquele local, é que realmente a tecnologia e a inovação passam a fazer sentido porque elas potencializam o que tem de melhor em cada local. E aí, podendo até trazer, fazendo uma analogia, né, na verdade, uma construção com os alimentos, que eles também têm suas vocações potencializadas em seus territórios, que comumente chamamos de terroir, que é aquela expressão, né, do típico daquilo ali, que vai conferir um sabor, uma aparência, um aspecto, um gosto, né, uma apropriação, pertencimento. Então, várias características que definem que naquele local especificamente, né, naquele território, vai ter as plenas condições de expressar o que tem de melhor naquele alimento. E aí, enfim, aqui desde frutas, carnes, né, e a própria configuração espacial desse território. Então, é bem interessante esse olhar, né, de poder entender, mas nada disso tem sentido sem as pessoas. Então, a questão do alimento, do desenvolvimento, a tecnologia, a inovação são para pessoas. Eu trago um pouco para o meu mundo de negócios, né? Então, quando a gente fala em território, vocações, que eu adorei esses termos, como é que eu traduzo isso quando eu falo em negócio no ambiente que eu estou incorporada? A gente trabalha muito com dados aqui. E quando a gente fala dados, eu estou numa empresa grande, uma empresa com potencial de investimento, é mais fácil. Mas quando eu sou um pequeno empreendedor, como é que eu gero esses dados? E é muito simples você conseguir gerar seus dados. Então, através de olhando o que está em volta no seu território, então na sua cidade, na região que você quer atender, quem é o público que você pode atender? Como é que esse público se comporta?
aonde eles compram, de que forma eles compram, quem são teus competidores, qual que é o mapa competitivo da região, qual que é a diferença do que você entrega e esse teu concorrente, esse teu competidor. Concorrência sempre é muito positiva e hoje em dia a cooperação é super importante para você conseguir entender e aprender com ele o que ele tem de bom e o que você tem de bom passar para ele também, para que assim vocês consigam crescer. E a partir disso tudo, a gente começa a ter a compreensão desse território, de onde a gente está inserido e quais são as melhores estratégias para a gente conseguir alcançar as metas que a gente se propõe a alcançar dentro de um determinado tempo, espaço de tempo. Ai, gente, que aula, hein? Que aula sobre território. Quantos ensinamentos, gente, vocês estão nos trazendo aqui para a gente olhar para o micro, né? Pegar o macro e trazer para o micro e perceber a grande potencialidade que o nosso território e os nossos vizinhos e os nossos pequenos negócios têm e formam essa cadeia de valor que tanto a gente fala e que o Sebrae fala maravilhosamente bem e tem todos esses profissionais aí dedicados para atender os empreendedores e empreendedoras. E eu queria ouvi-los um pouco também, a Tati, aproveitar a Tati que está aqui, super especialista nisso, né, Cibele Gabriel? Vamos aproveitar essa mulher. Tem que nascer do zero uma empresa para ser food tech? Ou eu tenho o meu negócio e, opa, eu quero transformar numa food tech. Se a minha análise estiver correta, sim, posso transformar o meu negócio tradicional numa food tech. Meu Deus, por onde eu começo? Eu acho que a gente tem vários exemplos no Brasil de empresas tradicionais que se transformaram em food techs, que começaram a olhar o crescimento como um crescimento escalável e exponencial. Eu acho que essa é a grande diferença de você ter uma food tech ou não, é que você precisa ter um produto que seja escalável, ou seja, ele consiga ser produzido de forma massífica, mais rápido, mais eficiente, e ele possa replicar isso em outros territórios. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, a gente vê alguns exemplos de empresas tradicionais. Uma delas é uma empresa que eu conheço aqui no interior de São Paulo, ela trabalha com suplementos. E ela começou dentro de um grande grupo familiar, super tradicional, super fabril, através da tecnologia de gel, pó e cápsulas, ela começou a entrar no mundo de food techs, olhando a tecnologia para a suplementação, como é que isso podia funcionar dentro da fábrica delas. Então, para isso, elas usam tecnologia de diversas formas, desde a parte aonde fabril mesmo, ou a parte, por exemplo, como é que eu vou conectar a tendência com o meu produto, como que eu vou encontrar os meus clientes no mercado. Então, hoje em dia, para mim, qualquer empresa que possa ser replicável e que tenha um produto escalável, que tenha metas exponenciais, ou seja, consigam crescer de forma crescente exponencialmente, é uma food tech. Claro, trabalhando com alimentos e usando a tecnologia para alcançar essas metas. Cibele Gabriel, por onde o empreendedor que já tem um negócio tradicional, assim como a Tati falou, mas tá afinzão aí de ir para uma tech, de vir para a food tech, de reposicionar o seu negócio, de estar conectado com esse futuro próximo, digamos assim, né? Os futuros possíveis que tanto temos falado. Sebrae, obviamente, tem um espaço de acolhimento. Falem um pouquinho sobre isso, esse espaço do Sebrae e também esse empreendedor, essa empreendedora, qual a primeira coisa que ele olha para dentro dele, para o negócio dele? Olha, Alexandra, tem várias possibilidades, né? E quando a gente está falando de um negócio tradicional que vai se recolocar ou vai pensar um novo modelo de negócio, a gente está falando de uma linguagem que é utilizada na área das startups, mas que a gente pode utilizar aqui também, que é pivotar o próprio negócio. A gente entende, aí falando especificamente aqui do nosso trabalho no Laboratório de Inovação do Sebrae, que projetar futuros, né, imaginar futuros, é também mobilizar o presente. E o que a gente quer dizer com isso? Né? A gente quer dizer que pensar essas possibilidades de futuro, esses futuros possíveis, é uma maneira de a gente se reconectar com o core que a gente está pensando, né, com o centro, né, do nosso negócio e deslocar ele para um futuro e conseguir pensar que possibilidades a gente pode fazer no presente, né? Esse exercício desse salto, desse deslocamento de pensar o futuro,
para a gente aprender o que a gente pode fazer hoje, né, no presente. Então, uma das maneiras de a gente conseguir fazer esse salto, né, colocar o teu negócio em perspectiva de futuro e conseguir trabalhar processos de inovação para trazer ainda mais competitividade para o teu negócio e agregação de valor para o teu produto, é se conectar nesses hubs, né, de inovação ou participar desses centros de discussão dessas novas tecnologias, dessa temática. Um exemplo, né, foi o evento que a gente realizou em Santa Maria com a presença da Tatiana, da Cibele e de todo o ecossistema de inovação que está em volta da Universidade Federal de Santa Maria e que o Sebrae tem uma atuação fortíssima para trabalhar esse tema de food techs lá no território. E também os hubs de inovação como todos, né, vários espalhados no Rio Grande do Sul, promovem eventos o tempo inteiro e programas e workshops, além dos programas do próprio Sebrae que trabalham com startups e também com food tech, né? São oportunidades desse empreendedor se conectar com esse tema e repensar o seu negócio. A gente poderia ficar, acho que uma semana aqui conversando direto, né, gente, sobre esse tema. Ia faltar tempo, mas os episódios do Plano de Voo cumprem o seu papel de sensibilizar, de provocar, de tirar da zona de tranquilidade empreendedores e empreendedoras do nosso estado. E óbvio que nós nos colocamos à disposição para levar mais a fundo esses temas lá dentro do X-Lab, de todos os Sebrais. Então, quem nos ouviu, ficou interessado, mexeu um pouquinho com você, dá uma procurada aí, o Sebrae da sua região, que você vai se conectar com vários profissionais aí que vão te ajudar a olhar para dentro da sua empresa e dizer, posso ser uma food tech? Ou por que caminho a gente vai, né? Então, isso é muito legal. Tati, eu queria primeiro te agradecer, porque foi especial fazer essa troca contigo. Eu fiquei te acompanhando no evento lá de Santa Maria. Que bom que trouxeram aqui, Cibele e Gabriel, te trouxeram para o Plano de Voo também, para a gente ter um pouco dessa tua expertise toda. E antes de me despedir, eu queria ouvir qual é o recado que você tem para deixar para os nossos queridos ouvintes aqui do teu estado amado. Porque tu tá em São Paulo, mas tu é nossa, tá? Gente, primeiro, obrigada pelo convite, Sebrae. Os 2 momentos foram incríveis. Amei ir para Santa Maria. Fiquei extremamente impressionada, como eu comentei lá no evento. É muito legal ver o Sebrae fazendo tanta coisa por um estado tão rico como é o Rio Grande do Sul, que tem tanta possibilidade, que tem tanta tradição, e mesmo assim consegue se modernizar. Então, eu fico muito contente de ver isso, essa tradição junto com modernidade, porque, para mim, é isso que realmente alavanca o negócio de uma forma diferente. Tem uma frase que eu gosto muito de falar para todo mundo, que é o seguinte: a gente precisa ter a curiosidade de um explorador e a disciplina de um cientista. E eu acho que isso representa muito quem é o Sebrae junto dentro do Rio Grande do Sul. Da gente conseguir ter essa tradição junto com a modernidade, com essa curiosidade do explorador. Então, obrigada pelo trabalho, obrigada por todos os convites. Em nome do Plano de Voo do Sebrae, eu reforço esse agradecimento a ti. Cibele, que bom te ouvir, que bom que você veio para esse papo também. Muito obrigada. Tua estreia no Plano de Voo, eu te espero aqui outras vezes, hein? Ah, por favor, me convida sempre, Alexandre. Um prazer enorme aqui também dividir esse momento, né? Com a Tatiana, com o Gabriel, contigo também, que conduziu com maestria esse momento. Tenho certeza que daqui boas ideias surgiram e quem sabe até para outros planos de voo a gente está rememorando e também pensando para o futuro ainda mais. Muito bom, com certeza. Foco no futuro com ação e atuação no presente, né? Gabriel também, que bom te receber aqui, primeira vez também no Plano de Voo. Eu vou reforçar o que falei para as meninas, eu espero que você volte para a gente ampliar todas essas discussões, esses temas, que são muitos e que passam lá pelo laboratório, esse projeto espetacular do Sebrae. Um prazer estar aqui com vocês, Alexandre também, Cibele e Tati, né? Eu fico feliz em reencontrar vocês aqui no Plano de Voo mais uma vez. E nós, laboratório, Alexandre, a gente fica super feliz em discutir esses temas, as novas economias, né? As economias portadoras de futuro, porque é o nosso foco de atuação no laboratório. Então, assim como o Food Tech, a gente trabalha outros temas, então a gente espera estar aqui presente no Plano de Voo discutindo outras possibilidades de futuro, novas economias.
E para quem está nos ouvindo e tem interesse em conhecer mais o trabalho do laboratório, se conectar, tive uma ideia, tem uma possibilidade de negócio ou, né, um novo caminho para explorar futuros, pode procurar a gente no LinkedIn, na nossa página oficial, Sebrae X Lab lá no LinkedIn, conversa com a gente, enfim, a gente espera se conectar com mais empreendedores aí nesse ano e em 2024 também. Muito bem, a gente sabe que aquele obrigado especial é para vocês que embarcaram nessa aventura com a gente em mais um episódio. Lembre-se, tem muito conteúdo super bacana sobre tudo que vocês podem imaginar sobre o fantástico mundo do empreendedorismo no Plano de Voo, que está no Spotify, basta procurar por Plano de Voo, e também em todas as plataformas do Sebrae RS. A gente está nas redes sociais, é claro, ou acesse sebrae-rs.com.br, que nós temos muitos conteúdos disponíveis para vocês. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Paulo Neto e a coordenação audiovisual de Gabriela Perufa, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou a Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até o próximo episódio.